Noite! Como você tá? Tudo bem? Muito bom receber vocês aqui numa sexta-noite. Sim, somos muito ousadas e vamos fazer uma live na sexta-noite. Muito bom receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Meu nome é Regina. Eu sou cofundadora da Dare Station junto com a Samantha Leal. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano, fazemos palestras nas empresas sobre CNV, produtividade, sobre vulnerabilidade, felicidade corporativa, porque a gente implanta projetos de felicidade nas empresas e fazemos... Oi? Aqui, oi! Edivânia, oi Sá, boa noite. Muito bom, boa noite pessoal. Dando aquele alôzinho enquanto todo mundo chega. Vamos lá? Aqui. Beleza, vamos lá, continuando. E nós apoiamos líderes e pessoas que se tornaram líderes recentemente ou que buscam essa cadeira no exercício da liderança ousada, humanizada, servidora, que coloca o colaborador no centro das atividades. E aí a gente discute muito sobre as dores, os desafios, como essa cadeira solitária, a melhor forma, né, para exercer uma liderança ousada. E o que a gente achou de mais interessante é vir aqui, bater esse papo com vocês, trazer pessoas muito interessantes. E o que a gente vem falando até agora? Falamos sobre construção de missão, falamos sobre dicas para quando você assume um time novo que você não conhece, falamos sobre job crafting, que é redesenho do trabalho, falamos sobre comunicação não violenta bastante aqui, que é super importante. E até agora a gente falou de dores, a gente falou de desafios, do que não fazer. E agora a gente resolveu inovar e falar para vocês um pouquinho sobre como é a rotina da liderança ousada. E para isso nós vamos trazer aqui duas convidadas incríveis, duas mulheres maravilhosas que são líderes na RD Station para trocar essa ideia com a gente e conversar um pouquinho e contar sobre como que elas lidam com isso. Então, vou chamar aqui a Carol. Vamos lá. Boa noite, pessoal que está chegando. Maeli. E aí, querida, como você tá? Oiê, tudo bem? Que Tá me ouvindo bom. bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Queria que o pessoal falasse pra gente se o som tá bom, se vocês estão vendo bem a gente. Acho que tá Aqui. ficando na minha cabeça aqui, vou subir um pouquinho. Aqui. Acho que tá um pouco melhor, né? Conta aqui pra gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Oi, pessoal. Oi. Oi, Deve ter Sá. deve ter um monte de gente conhecida sua aí. Aham. Muito bom. Boa noite. Vamos ver se a Ju conseguiu, deixa eu ver. Uhum. Uh, Acho que a Ju conseguiu, hein? olá. Ó, o Luiz também. Oi, sorriso! Obrigada, Sá, que bom. Legal. Hum, Vamos ver aqui. Deixa eu chamar a Ju de novo, porque eu acho que ela não entrou. Então. Enquanto isso, vamos falando. Ai, que bom, André, obrigada. Cá, muito obrigada por você estar aqui nessa sexta-noite, para a gente curtir esse papo. Estou muito feliz, queria te agradecer por ter aceitado esse bate-papo. E aí, né, gente, dar um alôzinho para vocês, enquanto a Ju, para ver se a Ju consegue entrar, ela teve um probleminha lá com o celular. O pessoal que está entrando Uhum. também é conhecido seu, Cá. Ah, tem umas pessoinhas aí que eu conheço. Tô vendo uns rostinhos conhecidos aí. Olha aí, a Oi, Ruda, gente. tá? Ah, César. Muito bom. Gente, a Ju tá Tudo bem? chegando. Ju, se você Aham. estiver ouvindo a gente... Oi, Sami. Se você estiver ouvindo a gente, na hora que você conseguir, pede para entrar, que aí eu vejo o seu chamado aqui e já te autorizo. E aí vamos Ah, que começar. bonitinha.
Tudo bem, Que ela vamos fala, lá. então vamos lá. Opa, deixa eu dar um alôzinho aqui. O que eu mais gosto nas lives é de ficar cenando pro povo toda hora, que é bom demais receber as pessoas aqui, tipo receber em casa, né? Aham, não sei fazer não, eu só tô aqui. Relaxa, você é convidada. Você é convidada, você é madame. Vamos lá, cara. Então, Beleza. acho assim, como tem bastante gente que está entrando que não me conhece, e algumas pessoas que também não te conhecem, eu vou me apresentar e na sequência eu passo para você. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, gente, eu sempre fui daquelas que queria ser uma líder amada, né? Tipo, poderosa, admirada. E aí, tipo, brincava mesmo de escritório, né? Daquelas que falava assim: não acredito que você fez isso, tá demitido. Porque, assim, muito da nossa educação, da nossa cultura, o meio que a gente vive, interfere muito na nossa forma de liderar e a gente só descobre o que é liderança quando a gente chega nela, né? Quando você senta na cadeira, você fala, uau, agora eu entendo, tô começando a entender o que que é, né? E no fim, eu era muito noveleira, então, cara, eu via muito, tipo, os líderes bonzinhos se dando mal e os líderes mais austeros, né, sempre se dando bem. Então a gente acaba carregando essa armadura, né, para o mercado. Mas como a vida ensina, né? Oi, Paulinha, boa noite. Como a vida ensina, então, aos poucos eu fui aprendendo a humanizar as relações, a praticar um pouco mais dessa liderança ousada e ainda estou nesse processo de aprendizado que é eterno, né? Porque o duro não é chegar lá, o duro é ficar lá, né? Então, eu estou ainda nesse exercício. Então, por aqui são 20 anos na área de marketing, os últimos 13 em áreas, em cargos de liderança e gestão. E aí eu fui enveredando para o desenvolvimento humano, e então eu sou mentor de produtividade, sou coach, e agora como cofundadora da Dare Station também facilito o curso de liderança com ousadia. E estou aí nessa jornada, né, de aprendizado, como dizem, né, o lifelong learning. E você, Uhum. me conta de você. Bom, eu sou Caroline e estou em constante descoberta também de mim mesma. Eu acho que nesses últimos anos também eu nem sei mais dizer quem. Cara, não sei se eu sou designer, eu sou líder, não sei, eu ainda estou em descoberta dessas coisas. Mas eu fui designer desde antes da faculdade, assim, então já faz um tempinho. Né? Eu acho que estaria completando 10 anos se eu não tivesse feito essa migração, assim, para essa parte de liderança. Então, eu sou designer, eu sou mãe, eu trabalho com uma equipe maravilhosa de designers, e hoje eu estou como design lead dentro lá da Rede Station, num time maravilhoso que tem pessoas representando aí, que time de design ops. A gente já está com esse time formado já faz mais de 2 anos e é nesse tempo também que eu tenho de liderança. E, como você falou, assim, eu também acreditava muito que a liderança antes era aquele chefe que controlava os deadlines, controlava ali o tempo que a gente tinha que ficar em casa, né, estar em casa ou trabalhando, controlava ali quanto que eram as nossas horas de almoço e depois estava lá no final do dia para cobrar se a gente entregou, né, a interface, no nosso caso, né? Se a gente entregou interface, papel, entregou alguma coisa, se deu aquele resultado. E no final, tipo, na minha cabeça, assim, né, o que os líderes faziam, sabe? Provavelmente ele tá lá gerando relatório, sabe? Assim, esse é o maior trabalho do líder. Gerar o relatório e garantir que todas as metas foram cumpridas. Assim, para mim era isso que o líder tinha que ficar e a gente como contribuidor individual, a gente só ficava fazendo coisas que eram mandadas. E esse foi o meu modelo, sabe, assim, até eu tentar chegar, assim, na camada ali. Eu acho que até por isso que teve bastante resistência pra gente entender o que que a gente queria de uma pessoa líder, o que que é isso, ser designer e líder, sabe? Então, rolou bastante dessa dúvida, sabe? Tipo, será que esse é o caminho mesmo? Não é isso. Então, eu vou até me, né, antecipar, assim, também falando um pouco do que eu passei de dúvidas, né, desafios aí nesse começo, mas era bem por aí, né, esse sentido de será que era esse caminho, porque eu não tinha outras referências, né, o que que eu ia buscar, né, não era esse tipo de liderança que eu queria. Então, por que que eu quero ser líder agora?
Não faz muito sentido. Uhum. Olha o seu fã-clube aqui, a Sá falando. Ela é uma ótima líder. Ah, maravilhoso. Gente, ajuda a gente. Manda um aviãozinho aí para os amigos de vocês. Acho que esse papo vai ser muito legal, vai ser super esclarecedor sobre o que é uma Uhum. liderança ousada, né? Como que a gente exerce essa liderança, esse tipo de liderança mais humanizada. E aí, se vocês puderem clicar aí no coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é muito mara nessa sexta-noite, a gente agradece. Muito bom, cara. Eu acho Uhum. que fico pensando, para a gente decidir é muito difícil, né? Você ficou nessa, tipo, sabotadores a mil, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não devia ir, deixa eu ficar aqui no quentinho que é mais gostosinho. Como que foi isso? Primeiro que eu achei que tava tirando sarro da minha cara, né? Eu achei que era brincadeira, assim, como assim, líder de design? Tá aparecendo? Aparece, né? Porque até então, na minha vida, assim, eu tava tendo outras referências de que era liderança, como eu comentei. Então, na hora que chegou assim, sempre fui uma pessoa muito mão na massa, né? Que fazia tudo pra conseguir, tipo, que o time alcançasse algum objetivo. E é um perfil que a gente até trabalhou lá no curso de liderança com ousadia, né? Aquele perfil, realmente a pessoa que pega e faz pra fazer, né? Pega pra fazer tudo. Eu era dessas, tipo, às vezes as pessoas tinham que me segurar, assim, que eu ia fazer tudo que não nem daria conta de fazer, mas estava lá tentando fazer, e achar um jeito de resolver. E aí, mudando para uma liderança, tipo, o que eu ia fazer então? Porque daí não era mais o meu papel principal, e lá é a pessoa que põe a mão na massa de ir construindo as coisas que o time tem que entregar, né? Então eu fiquei muito nessa indecisão, tipo, mas eu vou sentir saudade disso, eu vou sentir falta de estar fazendo ali com o pessoal, né? É diferente quando você está numa relação agora de líder e liderado, né? É diferente de quando você está só com colegas colaborando ao mesmo tempo no mesmo time. Então, tipo, eu tive muito essa dúvida de será que esse caminho era para mim, né? Será que eu quero mesmo essa diferença? E não tem outro lugar para isso. Eu consigo evoluir na minha carreira sem precisar ser líder, né? Então, eu acho que nesse início, e ainda é um trabalho gigante de autoconhecimento, assim. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive nessa migração, assim, de carreira entre, né, um colaborador e líder, é que eu realmente estava me descobrindo e descobrindo outros estilos de liderança e descobrindo meu próprio estilo de liderança nisso. Foi muito Respondendo a bom sua você pergunta, trazer. fiquei na dúvida. Ô, Cá, foi muito bom você trazer isso, porque a gente no curso fala muito sobre sabotadores, né? E como que a gente faz isso com a gente se maltrata demais, né? Falando, não, eu não sou capaz, isso não é para mim, não sei se eu quero. E no fim, se por acaso estão te oferecendo essa oportunidade, é porque viram em você essa habilidade, né? Porque a liderança é uma habilidade a ser aprendida e desenvolvida. Não é uma coisa assim, todo mundo que é líder nasce com aquilo. Ou você só pode ser líder se você nascer com essa habilidade. Não, não é assim. Você vai construindo de acordo com os desafios e com o seu direcionamento nesse quesito, né, nessa compreensão do conceito de liderança. Porque no fim, quando a gente muda de cadeira e vai para uma cadeira da liderança, você tem ali pessoinhas para você ajudar no desenvolvimento, né? Guiar mesmo para que elas evoluam, não necessariamente para elas se tornarem líderes também, mas para que elas possam se desenvolver nos seus desafios, sejam nas soft skills ou nas hard skills, não é, mas o ponto é realmente olhar para as necessidades do time e atender essas necessidades, né? E aí, como que é isso para você? Isso era claro para você quando você assumiu? Boa. Claro, claro, do jeito que é hoje, com certeza não. Assim, eu tinha aquela. Eu leve conhecimento de que, eu acho que líderes, assim, na RD e tal. A RD também teve bastante movimentação para mudar, né, a forma que a gente via a gestão a partir da liderança, né? Então ela trabalhou bastante para fazer cursos mesmo com o pessoal da liderança, para a gente ir mudando essa cara que tinha, tipo, tem que se virar líder para crescer na empresa, sabe?
Então eles mudaram bastante nesse aspecto. Então eu já estava com um conhecimento assim moderado, sabe, do que eu acho que líder é uma pessoa que olha mais para desenvolvimento de pessoas. Então, tá bom. Então, beleza, eu vou ficar um pouquinho menos nessa questão de controle de deadline, controle de budget, controle de meta, para olhar um pouco mais para pessoas. Legal. Mas ainda assim, isso me dava muito medo. Tá? Eu realmente, foi uma daquelas coisas que eu não gostava de fazer conexões com as pessoas, assim, eu acreditava muito ainda no eu profissional e o eu pessoal, sabe, assim, não, porque aqui tem que ser profissional, eu tenho que conversar com as pessoas ali, sempre pensando no que elas estão fazendo pro trabalho, nas metas e tal. E aí, sendo uma líder com ousadia, que fala, né, é simplesmente quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma e falar, traga todo o seu eu pessoal pro trabalho, sabe assim? Então, era mostrar que a parte vulnerável era aquilo que ia criar a conexão com as pessoas, e aí que a gente ia entender realmente as motivações delas, sabe? O que elas realmente gostam de fazer, o que traz a vontade delas estarem ali, sabe? E aí a gente consegue entender melhor o que é o seu time, sabe? O seu time não é só um monte de gente que tá lá para executar as tarefas, sabe? São pessoas que estão unidas a favor de alguma coisa, assim, a proposta de alguma coisa, e você tem que entender bem isso e depois que a gente trabalhou bastante nessas questões, faz tempo já que eu converso com a Regina, né? Então a gente trabalha muito isso, tipo, entender qual que é esse lugar que a liderança tá em relação às outras pessoas também do seu time, né? Legal, Então, cara. acho que. Estava aqui pensando de perguntar para o pessoal aqui, quem acha que vulnerabilidade é fraqueza? Coloca aqui se você acha que vulnerabilidade é fraqueza. Sim, não. Só para a gente levar essa conversa para esse lugar também. Boa noite, Andressa, Duda, Line. Legal, vamos chegando. Cá, e assim, e os desafios que você, assim, sabe, um desafio que você enfrentou logo quando você assumiu e que você falou, caramba, preciso olhar para isso, preciso estar muito presente nisso. Comentei alguns desafios aqui, né? Que foi Uhum. principalmente essa de onde que era meu papel agora se eu não ia estar fazendo as coisas que eu fazia sempre, né? Então, onde que eu vou entregar valor? Sabe, esse foi um desafio, assim, inicial mesmo. Então, até eu entender que o valor não era só apresentar no relatório final uma meta cumprida, sabe? É o como eu fiz isso, né? Onde que eu estava lá para mover o time, para entender o time, sabe? Entender qual que é o melhor momento de cada uma das pessoas. Então, até eu chegar nesse caminho, assim, sabe, foi um desafio gigantesco para mim. Fazer essa virada de chave, ela não acontece de uma hora para outra. Eu Por ia muito me tempo eu ainda senti falta, tá, de pôr a mão na massa. Era aquele momento, cara, eu podia ter feito isso daí muito mais rápido, sabe? Tem. Ou, sei lá, de outra forma. Então, esse desapego, né, de chegar e não é mais a sua forma de fazer, sabe? Então, esse desafio para mim foi bem gritante ali. E depois, quando eu comecei a perceber que realmente eu tinha que fazer essas conexões com as pessoas, sabe? E ainda bem que tá todo mundo falando que não da questão da vulnerabilidade, porque realmente não é. Mas eu entendi que tem momentos de, sabe, de lidar com a vulnerabilidade diferente, assim. Tudo bem que eu não queria ser aquela líder por controle e tal, eu sabia que eu já não queria isso, mas também não dava pra, de uma hora pra outra, eu assim, agora eu vou ser super vulnerável com todo mundo e não sei o que lá, sabe? Tem contar a estágios pra isso vida, vou contar acontecer. a vida. Vou contar a vida. Né? Até no próprio livro da Brené Brown, né, que ela conta da coragem para liderar, ela fala muito umas doses, assim, tipo, tem que moderar, às vezes, sabe, o que você está abrindo, né, ali. E isso conta muito com uma leitura de contexto, né, aprender ali. Por isso que é importante a gente conhecer primeiro as pessoas que estão trabalhando com você, assim. Porque aprender ali o que essa pessoa está esperando, daí vocês vão criando essa conexão aos poucos, para depois entender o que é, né? Em que momento é necessário abrir, que momento que daí ela vai precisar, tipo,
que você guie um pouco mais direcionado à meta, por exemplo, meta, caminho, sabe? Você tem que entender qual é o momento da pessoa que ela vai ter uma certa chamada maior, né? De, não, agora eu quero que você realmente me dê um guia de qual que é o melhor caminho que vocês estão esperando. Não, tô perdida, sabe? E isso a gente só vai entender testando aos pouquinhos. Testando e conhecendo as pessoas aos pouquinhos. Tentativa erro, né? É isso mesmo. Fiquei feliz que o pessoal aqui colocou que não. Vulnerabilidade não é fraqueza. Na verdade, o que a gente mais indica é que é super importante abraçar as nossas vulnerabilidades e não tentar ignorar, colocar ali numa caixinha do vou olhar para isso depois. Vulnerabilidade é um dos pilares da coragem, a gente viu isso no curso, né? As pesquisas da Brené mostram isso. E é super importante a gente entender quais são as nossas vulnerabilidades, né? Se abrir para isso e usar a nosso favor, principalmente na conexão com o time, né? Que eu acho que é muito legal. Ká, agora, uma coisa que eu acho muito legal é que a RD oferece uma série de ferramentas para apoiar o líder, né? Para poder cuidar dos liderados. Como que é isso? Que tipo de ferramenta? Nossa. Como que é trabalhar numa empresa que disponibiliza informação assim? Primeiro porque a gente consegue ter cursos antes mesmo de virar líder, assim, definitivo, sabe? Quando você tá pensando em, não, eu acho que esse é um caminho legal para trilhar, já começa a ter cursos para você entender o que é o papel de liderança, sabe? E nisso a gente já começa até a entender o que, talvez eu possa ser uma líder, mas não assim com aquele job description de, sabe, ter ali as metas de liderança. Eu poderia ser uma liderança técnica, a gente chama de liderança técnica, né? Porque exerce tanta influência às vezes quanto a pessoa que está líder de um time. E lá nesse curso eles colocam essas coisas bem diferenciadas e a gente consegue fazer vivências assim com outras pessoas, então a gente troca muita ideia com outras pessoas que também estão nessa mesma transição. E lembra como eu comentei, né, que lá atrás, quando me veio essa possibilidade, eu não tinha muitas referências. Então, quando chegou esses cursos, a RD começa a falar mais com as pessoas sobre a liderança, então aí você vê que, cara, eu não estava sozinha nesse meio, eu não estava com essa mesma dúvida sozinha, né? E então, desde ali, do princípio, aí depois quando a gente muda de fato, eles falam que é um onboarding de liderança, então a RD fica acompanhando, tem uma consultoria também que chega e faz alguns encontros, então continua acontecendo essas trocas com líderes das outras áreas, e depois tem as rotinas que a RD colocou já também de muita tentativa e erro, acho que é todo semestre eles mudam alguma coisa nesse processo, que é a questão de colocar os one-on-ones, sabe? Como fazer bons one-on-ones, como a frequência que eles têm que ser. Tem playbooks enormes, assim, sabe, de liderança, e tudo ensinando de coisa. Não veio do nada, não veio só coisa teórica. É coisa que realmente a galera presenciou ali e viu o que dá certo, né? Tem até os não fazer também. Então, desde isso, tem as ferramentas também para a gente fazer a avaliação de performance, avaliação semestral e meio de semestre, né? E tem todas essas rotinas. E o interessante é que daí as pessoas já ficam preparadas, né? Sabem que esse momento vai acontecer. E ele é incentivado que seja feito a todo momento, não só lá no final do semestre. Fala, cara, nas suas one-on-ones, é interessante que você tenha abordado isso, sabe? Assim, vai abordando em cada one-on-one as questões de carreira, as questões de performance, as questões de meta, né? E principalmente criando tour, a gente chama de tour of duty lá na RD, né? Que a gente entendeu o objetivo maior, assim, que a pessoa tem. Então vai treinando isso, né, com as pessoas ao longo das suas conversas com elas. E eu, assim, olha, aprendi bastante mesmo, assim, com o que a RD já disponibiliza, mas mais ainda com as trocas que a gente faz entre as lideranças. Hoje mesmo eu tive uma de manhã, e foi com as lideranças só da minha área ali, da gente falando de momentos bem difíceis, né? E isso mega vulnerável, assim. E, por exemplo, que é o momento do desligamento, sabe? Assim, a gente vai lá e a própria liderança abrindo, assim, e é um momento lá que a gente troca muito aprendizado para falar sobre esses momentos difíceis, assim, Conversas difíceis, né? conversas difíceis, é. Então, eu vi que a RD ela evoluiu bastante
Eu estou há 5 anos na RD, na RD Station, então eu vi muitas, né, muitas gerações de liderança lá. Muitas. Às vezes ter 5 anos de empresa é bom e às vezes nem tão bom assim, né? A gente sabe tudo o que aconteceu ali dentro. E, então eu vi uma evolução muito grande quando eles começaram a aplicar esses aprendizados, né, mais estruturados para toda a equipe da liderança. Entendi. E você escolhe ou já está pré-determinado? Por exemplo, eu vou fazer o one-on-one com o meu time semanal, quinzenal, mensal. Você que escolhe ou tem uma regrinha lá? Eles têm as recomendações, né? Eles falam assim, o ideal é que tem que ter mensal, com certeza, sabe assim, é ideal que você tenha mensal. Mas é melhor que você faça ou quinzenal ou até semanal. Depende bastante do caso da pessoa, sabe? E do estágio do time. Tem outra. Tem várias vertentes assim, de estudo, né, dentro lá da RD, e algumas vezes falam muito desse momento dos times. Então, por exemplo, times que acabaram de começar, pessoas que estão se conhecendo agora, eles falam que o time ainda em formação, né? E aí tem times que já se conhecem, todo mundo já, cara, né, de olho fechado já sabe o que que a outra pessoa vai falar. Então, e ali é outro momento que você tem que abordar com o time. Então, eles falam, nessa hora você foca do mundo outra coisa. Você pode fazer o one-on-one um pouco mais esporádicas, né? Mas desde que elas tenham os conteúdos. Outra ferramenta que eu esqueci de comentar é que a RD ela também avalia a liderança, né? E os liderados também avaliam a liderança. E a gente recebe esses feedbacks, tá? Então aí os feedbacks não são só, eles não são pra gente só fazer ali no individual, não é só aquela coisa líder para, né, para quem está liderado, não é só assim, eles também têm o contrário, então e a gente recebe mensalmente alguma dessas avaliações como liderança. E o No pessoal começo responde bem? é difícil. O pessoal responde bem? Participa, legal, tipo, tá engajado nesse processo, assim? Olha, é uma resposta interessante, porque quando não responde bem, a gente sabe que isso uma indicação que, por exemplo, pode acontecer um desligamento, sabe? Uma pessoa já está olhando como outra coisa. Então, a gente, vê lá, todo mundo respondeu, né? A gente vê que tem algumas notas mais altas, assim, a gente, parece que o time está mais confortável. Quando chega um momento, peraí, né? Agora, não foi todo mundo que respondeu e deveria, tem alguma coisa acontecendo. No meu time, né, no time de design, assim, a gente provou essa tese, assim, né, que quando alguma coisa começou a acontecer, assim, com essas notas que a liderança recebe de avaliação, alguma movimentação estava acontecendo, sabe? Então, Depois cara, da fumaça ao fogo. sabe, a gente provou essa tese. Escuta, essa batidinha é a Marina batendo na porta para entrar? Eu troquei ela pra fora, tadinha. Você tá bem? Você quer abrir para ela? Tá tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Vinícius chegou, Rica, boa noite. Vamos lá. Gente, coraçãozinho aqui para nós. E aí, cara, eu vi uma pesquisa da HSM que falou que 82% é mais assertivo se a decisão é tomada em 3 ou 4 pessoas. Os projetos lá são colaborativos, assim, na hora da tomada de decisão? Na hora de tomar decisão, vamos ver. A gente tem vários momentos de abertura, né, de projetos. Então, assim, por exemplo, agora a gente está com um momento gigantesco de abertura para o ano que vem, né? Quando eu falo de momento de abertura, tá aberto para qualquer pessoa, de qualquer time, qualquer área, chegar lá e dar as suas suposições, assim, chegar e levantamos vários, a gente chama de inputs, né? Então, todo mundo chegou e pôde mandar seus inputs. E aí vem um momento mais fechado. Então, aí tem uma parte da gestão já que vai olhar com mais calma, e aí tem outros critérios para ir analisando cada um desses inputs. E, assim, a todo momento é incentivado um feedback, a gente divulga, por exemplo, relatório do mês e que ele é aberto para qualquer pessoa da área inteira ler e fazer comentário, né? Nessa hora, tipo, é incentivado que venham os feedbacks, a gente tem reunião semanal da área toda,
e que também está sempre aberto para alguém entrar, pode abrir o microfone e perguntar lá para o CTO, sabe, assim, isso acontece. Não é com muita frequência que as pessoas perguntam mesmo, né? Aquela puxadinha assim, quem estiver assistindo aí, tá? Por favor, lembrem de comentar, a gente está esperando. É incentivado. Eu ainda acho que a gente pode melhorar mais nesse engajamento. A gente pode trabalhar bastante para ter essa abertura. Então, eu diria que a resposta é em parte. Né? Tem Tem o seu decisões tomadas momento, assim. né? E muita gente. Assim, uma coisa que é certa: não tem uma pessoa sozinha que toma a decisão de, vai ser esse projeto aqui, acabou, e, sabe, ela vai lá e tem que impor isso para as outras. Isso não acontece, né? Às vezes tem até momentos de dificuldade ali, porque tem cada um tá puxando para um lado e a gente tem que entrar e, cara, calma que tá todo mundo é prioridade, mas a gente precisa organizar. Vamos lá, cada um colaborando, né? Entendi. E aí, cara, essa brincadeira assim que, putz, a RD oferece uma série de ferramentas, é muito legal, tem suporte, tem tudo. Além disso, o que que você busca, faz, indica, né, para você ser uma líder melhor? Para eu ser uma líder melhor. Uhum, Uhum. É, eu vou falar de novo assim sobre essa questão da conexão, porque para mim foi uma mudança bem grande em conexão com as pessoas. Né? Eu tive alguns exemplos de ou pessoas que saíram, ou pessoas que decidiram não sair mesmo com propostas, né? Porque por causa da diferença que a gente tinha lidado com a questão de o que aquela pessoa realmente quer dentro do time. Então, assim, essa conexão que a gente tinha feito com a pessoa, sabe? A gente vê a diferença nisso, né? E como que é essa abertura. Então, eu ainda buscaria mais isso, assim, minhas dicas, assim, para quem quer, é não ter medo de fazer esse relacionamento com as pessoas que estão ali dentro. Né? Eu sei que às vezes dói quando você fala, mas eu vou ficar super amiga daquela pessoa que tal, e aí ela vai escolher outra empresa para ir embora. Legal, se vocês estavam alinhados com isso, sabe, assim, se você sabia que esse era o desejo da pessoa, sabia que esse era o momento dela de carreira, sabe, então tem que ser aquele desligamento legal, sabe, aquele, pô, que bom, você está progredindo, vamos lá, né, não, então nem sempre é uma coisa chata ali, mas aí quando você sabe que a pessoa tem potencial para trabalhar lá dentro, e aí você consegue chegar e mostrar isso para ela, e né? Ela vai lá, pô, realmente acredito, vamos lá, sabe? Você vê uma renovada, né, assim, nessa conexão que você faz com a pessoa, você vai sentir resultado depois disso no próprio time. Então eu vejo que criar essa conexão é extremamente vulnerável. Assim, por isso que me dava medo. Sabe, dava medo, porque eu tinha que ser uma pessoa mais aberta, eu tinha que mostrar tanto do meu lado, tipo, é correr risco. E por isso que a gente fala de liderança com ousadia, né? Isso é correr um risco. Então, sem vamos lá. dúvida. Abraçar a vulnerabilidade, né? Acho que tem um outro lado também, né? Se você é um bom líder e você está ali formando aquela pessoa e ela, sei lá, alça novos voos, é sinal que, putz, você preparou ela bem, né? Você fez uma condução legal para que o crescimento dela repercutisse no mercado, né? Tem isso também. Então tem que ser legal, né? Sim. Paciência, você vai ter que repor, você vai ter que É, ensinar de novo, você vai ter que começar de novo. é. Mas deixa aí, deixa voar, né? E quando que Dói, você. mas não é? Mas para você entender que era o momento da pessoa e era um momento bom e você ficar feliz com isso, sabe assim, foi todo o risco que a gente tomou, né, nessa hora. Foi vulnerável e, assim, tem que entender que enquanto a pessoa estava lá no seu time, vocês conseguiram atingir os resultados em conjunto, sabe? Vocês tiveram ótimas, sabe? Fizeram uma missão maravilhosa e agora chegou o momento de outro, sabe? Ou trazer outra pessoa com outra nova visão para dentro da equipe, né? Ou aí essa pessoa também vai crescer em outro lugar. Sem dúvida. Quantas pessoas tem no seu time hoje, Cá? Eu acho que tem 8. Uhum, Eu perguntei, né? Eu falei acho, porque várias pessoas entraram recentemente, mas eu acho que é 8. Depois eu legal. conto. E aí, como que você está se tornando uma líder mais ousada? O que que você fez? Como que foi? O que que você está fazendo? Como que está rolando isso? Como que eu me tornei uma líder ousada?
Olha, acho que desde o momento que eu percebi que eu ia virar uma pessoa líder, e não era uma liderança que eu estava acostumada a ver, sabe, assim. Isso foi essa mudança, sabe? Então isso já é um pouquinho de ousadia. Eu tive a sorte de conhecer, assim, sabe, o livro da Brené nesse momento, de conhecer, foi até interessante, né, como o modo que eu conheci você, né, que a gente fez uma divulgação no grupo, né, que a gente tá lá do Mulheres de Produto, e eu tava lendo dois livros que parecem que são super diferentes, mas tinha tudo a ver. Um que era tipo de psicologia positiva, que era para educação. Eu tô lendo de vez em quando algumas coisas pra, né, pra virar uma mãe melhor, pra educar filhos melhores e tal. Pra não, Aí eu não tava lendo, trancar a filha pra fora. não trancar a filha pra fora, né? Eu estava lendo de vez em quando essas coisas. E o outro que era o da Brené Brown. Porque eu falei, é um livro de liderança, né? Eu vou dar uma olhada que assim. Pareciam que eram coisas totalmente diferentes, mas elas se juntavam muito, né? Porque ele fala muito dessa questão mais de psicologia positiva, é muito isso de dar o contexto, sabe? Dar mais autonomia ali, para você poder conduzir a pessoa e aí ela vai tomando as atitudes, né? E tal. E depois a Brené começa a falar muito mais disso, e aí ela coloca do lado da vulnerabilidade, que isso também é de você ficar numa posição vulnerável, né? Tipo, eu não tô mais tentando tomar controle ali, tipo, não tô controlando o que a criança vai fazer ou vai vestir e tal. Tipo, eu apresento para elas roupas e falo, agora você escolhe, sabe? Né? Isso são, tipo, é um momento difícil pra gente, porque é muito mais fácil. Ela vai vestir as coisas certas se a gente pôr a roupa nela, né? Sempre. Mas, tipo, a que custo, sabe? A que autonomia, que felicidade dela depois. E aí a mesma coisa depois que a Dani começa a desenvolver, né, a coragem pra liderar, assim. Daí, tipo, pra mim, tava as coisas tudo se juntando. Veio lá, do nada, um anúncio da Regina no meio do grupo. Falou assim, a gente vai dar um curso de liderança com ousadia, que aí a gente explora a CNV, a psicologia positiva. Como assim? Como assim é um curso de liderança que fala de tudo isso que eu estou estudando e estou fazendo agora? Opa, peraí. E aí eu conheci outros caminhos, né? Outras referências e outros caminhos. Muito legal. E aí as ferramentas que você aprendeu no curso, você conseguiu aplicar no dia a dia com o time? Como que foi? Você lembra de alguma que você aplicou que foi legal? Eu vou falar uma super recente, porque foi o que me lembrou agora. Uma conversa que eu tive com você sobre perguntas para a gente fazer para as pessoas, principalmente quando a gente está fazendo entrevista, sabe? Ela entrar no time que fariam, sabe? Você já entender a pessoa de uma outra forma e tal. E foi bem assim, a gente só falando das perguntas, né? E nunca é aquela coisa assim mais formal, assim, meio quadradona, né? Das perguntas de emprego, né? E legal, né? Qual foi o seu maior desafio? Qual que a sua maior conquista no trabalho, sabe? A gente foge por isso que às vezes a pessoa também tem respostas mais, Prontas, né? sim, mais prontas, foi justamente e o que as pessoas que trabalham com você hoje vão sentir falta quando você sair? Sabe assim, foi uma coisa que eu talvez contrária, né, do que a gente estava querendo trazer, mas a reflexão e a conversa que a gente teve na entrevista, sabe, foi muito mais divertida. E isso Legal, já aplicando uma comunicação bem diferenciada, assim, do que eu já estava acostumada, né? Não sei legal. se eu fugi muito do que você queria Não, responder. não, não. Eu acho que, assim, a gente fala muito das perguntas poderosas, a gente fala bastante, principalmente as conversas difíceis, né, que você trouxe aqui, como isso incomoda, né? E, por exemplo, na RD não tem muito por onde fugir, né? Você vai ter que registrar lá todos os steps de one-on-one, de reunião de feedback e tal, mas tem muito líder que foge da conversa mais difícil, né? Embora reuniões de feedback não é só para escangalhar a pessoa e falar o que ela fez de errado, né? Você vai lá e você traz também tudo que ela fez de bom. Mas os pontos a melhorar, às vezes, você pode não saber muito bem como trazer, e é muito importante a gente pensar nas perguntas de confronto, né? Que é muito importante para que
a pessoa de fato compreenda o seu papel ali. E a comunicação de ponta a ponta, né, cara? Porque eu acho que tem muita gente que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que o outro escuta. Mas na verdade não, né? A gente que exerce uma liderança ousada está preocupado com a comunicação da hora que sai daqui até chegar no receptor. É muito importante confirmar se a pessoa entendeu o que você falou. Porque às vezes a gente acha que está se fazendo entender e nem sempre está, né? Então, acho que faz total sentido, principalmente porque tem coisas nas entrevistas que não cabe perguntar, né? Você não pode perguntar, por exemplo, se a pessoa é casada, se ela tem filho, né? Aquelas perguntas mais bobas, né? Que a gente já entendeu que não faz parte de um bate-papo de entrevista, principalmente porque o que ela vai entregar não tem nada a ver se ela é casada, se ela tem filho, né? A gente tem que pensar na entrega que ela vai fazer. Então, essas perguntas que a gente trocou e conversou e tal, fazem total sentido. Você fica, ai, o que você quer ser daqui a 5 anos? Qual é a sua maior qualidade e o seu maior defeito? E a pessoa vai e fala, eu sou exigente. E não é, né? Não dá mais, né? Vamos combinar, não dá mais. Gente, alguém tem pergunta aqui para Carol, para mim? A gente está quase chegando ao fim. Então, se tiver perguntinha, coloca aqui, dedinho no coração para ajudar nós. Ô, Carol, Ai, Regina, conta. Não, você falou de uma parte lá sobre o feedback também, né? O quanto é importante a gente entender que os feedbacks foram dados, né? Estão sendo recebidos. Uma das outras coisas que eu mudei, assim, ali, depois de aplicar um pouco mais de liderança com ousadia, é assim, beleza, a gente quer que as pessoas deem mais feedback. Mas como que a gente vai fazer isso, assim? Só chegar e falar, ele aí, vou dar feedback, ou só vou ficar dando feedback lá para liderado e tal. Foi justamente fazer o contrário. Tipo, quando eu abri um pouco mais, assim, eu entendi um pouco melhor o time, eu entendi que eu vou ser a primeira, sabe, a receber o feedback. Daí eu lembro que eu até cheguei, assim, abri, isso aqui foi o que eu recebi, que vocês todos como time, assim, falaram, eu queria, vamos entender um pouquinho mais. E põe aqui como critique, né? Lá no design a gente faz bastante design critiques. Então basicamente é tipo, faça uma critique, então, aqui do meu estilo de liderança, sabe, e tal. Se isso aí não é desmontar a armadura, não sei o que é mais, né? Sabemos o que é, né? Olha só, perguntou aqui para você. Ser líder na pandemia foi mais difícil? Olha, foi. Mas assim, eu não tenho comparação para ser líder fora da pandemia, né? Tem esse porém. Mas o que eu achei muito difícil assim, que não tive mais aquela sensação de olhar com a cara, a gente não tem mais aqueles momentos de interação mais tranquilas entre o time, sabe? Assim, de conversinha do café, conversa do corredor, aquela onde você consegue conhecer mais a pessoa. A gente não tinha mais essa interação. E mesmo com as pessoas que eu já conhecia, assim, do time, aí foi muito difícil. Eu descobri várias coisas das pessoas, tipo, muito depois que elas aconteceram, assim, tipo, tipo, eu mudei de casa. Tipo, quando você mudou de casa? Faz 2 semanas, assim, ali. E, tipo, a pessoa não comenta nada, porque assim, a gente só vê algumas horas, poucas horas do dia, só vê algumas vezes nos one-on-ones ou nas dailies, e acaba que não fica sabendo, assim. Isso é um exemplo bem triste, assim, mas já aconteceu umas coisas maiores, assim, sabe? A gente fica sabendo muito em cima, meu Deus, por que você não avisou que tava tendo isso e tal? Porque tudo tem que virar pauta na one-on-one, sabe? Assim, então esse foi, eu acho que, a pior parte, sabe, da pandemia. É tipo, eu quero falar alguma coisa pra pessoa. Cara, tem que marcar na agenda, tem que marcar sabe? Fica difícil de ter aquele momentinho, tipo, vi a pessoa ali agora, pô, vamos trocar uma ideia sobre isso, sabe? Então, eu tive um pouco dessa dificuldade de entender, tipo, não formalizar toda a conversa que a gente tem. Porque como tudo é uma call, tudo é uma reunião, então parece que tá tudo formalizado, mas não deveria ser assim. Então, acho que algumas coisas assim que a gente começou a fazer até sem método nenhum, né? Tudo bem nos seus primeiros 5, 10 minutos, dependendo do tempo da reunião ali, né? É um bate-papo, é uma coisa mais leve, é uma coisa, cara, é só para descontrair e depois a gente vai e começa, sabe, no assunto. Eu acho que
foram algumas práticas lá e a gente ainda tá aprimorando nisso, né? Por É, mais que o meu time, ele já era parcialmente remoto antes. Só que ainda assim, a gente tinha momentos de encontrar. Né? entendi. É isso que eu ia perguntar, se vocês iam voltar para o presencial, como que é. Ah, provavelmente a gente vai voltar. Tem bastante gente ainda que quer voltar, assim, porque tá aqui em Floripa e quer voltar. Né? Tem bastante gente, tem no meu time que fala, não, pelo menos uns 2, 3 dias por semana ficar lá no office, né? Mas oficialmente, assim, a gente é tipo remote first. É isso Uhum. aí. Você pode trabalhar de qualquer lugar mesmo. Mas Ai, que quem delícia. sabe, né? Daqui a um tempinho a gente tenha, tipo, eventos especiais no ano, aí todo mundo se reúne de novo. Isso aí é legal, né? O, Muito bom. outro ponto da pandemia foi justamente o controlar, né? Tempo que a gente fica no computador, tempo que a gente fica com a família. Marina crescendo, Marina, metade da vida dela foi na pandemia. Tadinha, sabe? Essa parte foi complicada aí, mas perrengues, acho que todo mundo passou esses perrengues. Faz parte, né? Bom, estamos quase chegando ao fim aqui. Se alguém fizer pergunta, a gente responde. Cá, deixa um conselho para os líderes. Hum, vamos ver. É, eu ia falar que, assim, principalmente as pessoas que querem ser líderes, né, um dia, é, eu sei que o mundo muda bastante rápido, assim, mas essa questão de liderança não é de um dia para noite que, sabe, ai, nossa, ganhei uma promoção, agora eu sou líder e agora acabou, sabe? Cara, vai demorar e a gente vai errar mesmo no começo, errar. Tudo bem, né? Ou, e assim, quanto antes a gente entender que tá tudo bem, provavelmente o erro vai ser menor até. O problema é se a gente ficar segurando muito, controlando muito, e aí vai fazer um erro bem maior, né? Então, assim, dá para começar aos poucos. Esse eu acho que é um conselho que eu gostaria de ter tido, sabe, assim, quando eu virei líder, né? Sabe, as pessoas estão ali para te ajudar, sim, sabe? Você consegue abrir isso para o seu próprio time. Isso é liderar sem armadura, sabe, assim, é tipo chegar e falar pro seu time, olha, estou fazendo essa mudança, né? O que não estiver dando certo, pode me falar, né? Não sou dona, sabe, da sua profissão, sabe, agora. Então, a gente consegue trabalhar isso melhor. Então, é treino e é prática. Eu também já não sou, né, a líder perfeita, não sou a líder mais ousada. Eu até pedi para dar uma mudadinha assim no título da live, falando, pô, mas a gente ainda tá tentando, né? Não dá para fazer, né? Rotinas de uma tentativa de liderança ousada. A gente vai deixando as armaduras de pouquinho, né? E vai tentando ser mais ousado em outros quesitos também, né? Isso. Porque os vieses que todo mundo tem. Todo mundo tem referência. É muito mais fácil a gente encontrar referências ruins de liderança, sabe, Uhum. do que boas referências. Né? E quando encontra, assim, às vezes você fala, aquela pessoa era legal, mas, sabe, assim, sempre tem um mais. E, então, demora para você entender, como eu falei, achar esse estilo de liderança. Uma coisa que eu estava refletindo, assim, antes de entrar na call eu sabia que eu não ia ser igual ao meu gestor. Tipo, eu não sou, cara, eu não sei lidar assim como ele. Tem umas coisas ali que, cara, ele fez assim que eu não faria igual. E é por isso que eu tô aqui, sabe? Pra não fazer igual ele, sabe? Tudo bem. Eu não vou ser igual ele. E eu espero que ele saiba disso. Não, acredito. Ele deve ter, inclusive, ter pensado nisso, né? Porque os líderes mais inteligentes escolhem o time de uma forma bem diversa, para que os perfis sejam complementares, né? Para que exista uma amplitude de possibilidades. Porque se todo mundo for igual, todo mundo tiver o mesmo perfil, a chance da miopia é muito grande, né? Na tomada de decisão. Com certeza, com certeza. Lindo. A gente também tem provado muito assim na RD de que quanto mais a gente consegue trazer mais diversidade ali, a gente consegue aumentar os resultados. Às vezes não naquilo que a gente estava esperando, mas, sabe, tem resultado que vem, né? Eu, tipo, nossa, realmente, eu não tinha percebido isso, sabe? E vai, né? A gente trabalhou com uma pessoa no time, meu time de design, tá? Uma pessoa que era completamente cega, sabe, assim, do time. E a gente, hoje, né, que ela não tá mais lá, e a gente
percebe assim, tipo, tá vendo? Só dela estar ali, é, várias outras coisas mudavam no time, sabe? De a gente prestar mais atenção, né, em como a gente estava falando, melhorar, né, o jeito que a gente estava comunicando, sabe? Só da pessoa estar ali. Então a gente vê, sabe, agora, né, pô, realmente, e a mesma questão da diversidade, sabe? Às vezes só de ter a representação ali, a gente vê o quanto isso traz de melhoria e, em decisões, né? Decisões estratégicas vão mudando por causa disso. E é Maravilhoso. treino. Muito bom, Olá, maravilhoso. pessoas. Oi, gente. Gil Gonçalves, Glauco. Veja bem, Jimi Hendrix The Cat. A gente é muito chique, gente. Quem tem numa Jimi Hendrix The Cat, adorei. Escuta, Cá, e um conselho para as equipes? Olha só, isso é interessante. Porque assim, as equipes eu acho que é legal eu entender também que líderes estão em formação e a equipe que transforma líder. Assim, né? Eu tinha toda a vontade de ser uma líder um pouco diferente, né? Eu fui lá e busquei, mas isso não seria possível se, tipo, minha equipe não tivesse aceitado. Foi sentar ali e pedir, gente, olha só isso que vocês falaram de mim, deu os feedbacks e tal. Não ia funcionar se também a galera ali não quisesse realmente mudar e abrir assim, nesse sentido. Então, eu sou muito agradecida hoje com a equipe que eu tenho, que eu sei que a gente está tendo conversas muito melhores, né? Muito mais transparentes e eu prezo bastante disso. Tipo, hoje eu sei assim o que para mim são importantes os valores da liderança e eu tô conseguindo saber conduzir assim, com eles e é por causa da equipe que eu tenho agora, né? Então eu acho que equipes também têm que entender que elas constroem o próprio líder, né? Então Perfeito. vamos lá, Isso é lindo, muito bom. E o que é liderança com ousadia para você, Cá? vamos lá. Eu falei bastante da questão de arriscar, mas arriscar não é só você sair correndo, né, e se jogar de algum lugar. Não é sair o kamikaze. É justamente reconhecer essas armaduras que estão te fazendo você não ir para lá, de conhecer aí o tamanho do buraco que tem internamente, né? Porque uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala de coragem para liderar, parece que a gente está muito mais falando para fora, assim, tipo, o que vai ser de impacto que você vai fazer, né? A coragem que você vai ter para mudar as coisas em volta. Mas, gente, liderança é um autoconhecimento muito maior, assim, sabe, do que o impacto para fora. Então, para mim, a liderança com ousadia é uma liderança com muito autoconhecimento, sabe? Capaz de mudar aí o cenário que você está vendo de fora. Que Então, lindo, tá? Muito bom. E o curso te levou para esse lugar diferente? Tipo, você acha que as conversas que você tem com o seu time hoje e tal derivam de ferramentas e das discussões que a gente teve no curso? com certeza, assim, como eu falei, não vai ser de uma noite pro dia. São coisas que vão acontecendo e, sabe, depois que eu paro, assim, à noite e começo a refletir, nossa, aí a gente falou sobre isso lá no curso. E é na prática, ó, comunicação não violenta, por exemplo, é na prática que a gente vai entender como faz. Né? Eu posso ler a teoria milhares de vezes, mas na hora que o seu cérebro acha que você tem que fugir, né? Você tem que fugir, que vem aquela resposta, sei lá, você quer morder a pessoa em vez de responder? Né? É praticando que você vai entender que não é assim que responde. Muito Quem né, bom. ouviu já como comunicação não violenta entende, né? Porque que essa parte aí. Exatamente. O André colocou aqui, quanto maior a diversidade de um time, mais inclusivo é o resultado. Total, totalmente. Uhum. Muito bom. Tá, que papo bom esse nosso hoje, hein? Puxa, que legal, que gostoso. Olha só, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre você, sua forma de liderar, onde que elas te acham? Pode procurar no LinkedIn. Assim, enfim, não tenho nada preparado, tipo, de verdade, de recepção, não tenho landing pages, mas pode tentar entrar em contato comigo aqui no Instagram, no LinkedIn mesmo. Eu tento responder as pessoas. Desculpa quem eu não respondo no LinkedIn, mas de vez em quando eu tento. Pelo menos a cada 15 dias eu entro lá.
Ah, já tá bom, já tem uma frequência, tá ótimo, né? Muito bom. Gente, super obrigada. Bom, tem muita coisa rolando aqui no perfil, só para vocês saberem, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer um webinário gratuito, aberto, para falar sobre os obstáculos a uma liderança ousada, ou melhor, para uma liderança ousada, né? Como fugir da liderança armada. Vamos conversar sobre isso, vamos descobrir como fazer, como ser melhores líderes, para você que já para você que acabou de assumir, para você que quer se preparar para essa cadeira. Acho que vai valer muito a pena esse papo, então o link está na bio, é só se inscrever por lá. E aí vai ter dica de ferramenta, enfim, vai ter um papo muito, muito divertido, descontraído, porque a ideia é que a gente possa compartilhar com vocês um pouco mais sobre a liderança ousada e que juntos a gente possa transformar a liderança corporativa no Brasil. Então, se não der nada errado, eu vou deixar essa live salva, e aí se você puder comentar com um emojizinho lá, eu vou ficar super feliz também. Agradecer demais, Ká, foi muito bom. Para o pessoal que está aqui e estava esperando ver a Ju, infelizmente a Ju teve um probleminha com o celular, ela não pôde participar, a gente estava esperando até o último minuto, mas ela não deve ter conseguido resolver, fica para a próxima. Ju, obrigada, um beijo enorme. E Ká, foi um prazer estar com você hoje, querida. Continue ousada. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu. Sigam a Terry Station. Beijo. Tchau. Tchau.